Hoje o nosso pastor Marcos mascou, a primeira terça-feira dele que ele masca. Mas foi atendendo um pedido dos nossos pastores, pastor José Alves e nossa irmã Dilma. Ele está em Vitória lá, atendendo um pedido, fazendo algumas coisas para eles, junto com a nossa pastora Aline. Então ele pediu para que hoje eu pudesse ministrar a palavra, em nome de Jesus. E sem demoras, vamos dar continuidade à nossa série, que é a nossa confissão de fé. E hoje nós vamos falar sobre a grande comissão. É um tema que, como todo o evangelho, é simples, porém ele vem para nos confrontar. É um tema altamente confrontador. Então eu espero que os irmãos saiam daqui hoje mesmo com o coração um pouco confrontado, assim como me confrontou ao estudar essa mensagem, que nós possamos refletir em como nós temos exercido a nossa fé. Então, sem demora, eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia. Aí, ó, tem um pessoal que ama a Bíblia aí ainda. Marcos capítulo 16, vou ler dos versículos 14 até o 20. Você que pode, se coloque de pé para fazer essa leitura. Marcos 16, do 14 ao 20. A palavra de Deus vai falar assim, ó. Depois ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles partiram e pregaram por toda a parte, trabalhando o Senhor com eles, e confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém. Senhor, meu Deus eterno Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Então fale conosco de maneira sobrenatural, que possamos sair daqui sim confortados, Pai, mas principalmente confrontados pela Tua palavra, Pai, para que aquilo que precisa ser mudado seja mudado hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Então, o significado de comissão, que a gente vai ver que não tem nem esse nome na Bíblia, né? Seria mais um significado teológico. Aí você procura um dos significados de comissão na Bíblia, você vai ver que vai te levar à palavra incumbência, ou é uma missão que se atribui a alguém. Então a gente precisa entender que essa é uma missão. A grande comissão, como é falada, é uma missão que foi nos dada pelo próprio Jesus. E essa é a última ordem que Jesus ele dá à sua igreja antes dele subir aos céus. Então, enquanto em corpo físico, aqui nessa terra, exercendo o seu ministério, antes da ressurreição ou depois da ressurreição, essa é a última ordem que Jesus dá para a sua igreja. Então, é de uma grande importância teológica para a igreja de todas as épocas. Desde que Jesus profere essas palavras, foram se passando os anos e os séculos, e essa ordem, ou o conhecimento do que é essa grande comissão, é de grande importância para toda a igreja, seja em qualquer época que for, porque além dela ser a última ordem que Jesus dá para a sua igreja, ela marca exatamente essa transição, onde Jesus termina o seu ministério, e agora a igreja começa a exercer o seu ministério. É exatamente um período de transição, onde Jesus vai para o céu e ele termina aquilo que ele tinha que fazer aqui, e a partir desse momento fica incumbido aos discípulos, que agora vão se tornar apóstolos, e a nós, a igreja, que vai vir a continuar a missão de Jesus, que é anunciar o reino de Deus. Então Jesus volta para o céu, os discípulos continuam aqui na terra, para exercer o ministério que Cristo começou desde que ele começa com 30 anos após o batismo de João Batista. E aqui, ele nos comissiona, ele nos dá uma missão aqui nessa terra. Mas quando a gente olha o começo desse capítulo, a gente já percebe que Jesus já aponta para isso.
Porque as mulheres vão com as suas especiarias ali aromáticas para poder ungir Jesus, acreditando que ele estava morto. Quando elas chegam lá, Jesus havia ressuscitado, um anjo aparece para elas, o próprio Jesus aparece para Maria Madalena, e a ordem deles é: vai lá e fala que Jesus ressuscitou. Essa foi a ordem que foi dada para as mulheres. Então essas mulheres, vendo Jesus ressurreto, vendo a aparição dos anjos, entendendo que Jesus realmente cumpriu aquilo que ele havia prometido, ele veio, ele morreu por nós, ao terceiro dia ele ressuscitou, elas vendo isso, eles foram pregar o evangelho, foram falar da boa notícia, elas foram falar da boa nova, e os discípulos, eles não acreditaram. Mesmo depois que as mulheres falaram, mesmo depois que os discípulos lá de Emaús falaram, eles continuaram não acreditando. Aí Jesus chega aqui no versículo 14 e aparece para eles e fala assim, ó, a palavra de Deus vai falar: depois ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Aqui Jesus está estabelecendo o método que o evangelho seria pregado e como que o evangelho deveria ser recebido. Jesus falou: poxa, eu passei 3 anos com vocês, falando tudo que eu iria fazer, eu cumpri o que eu iria fazer, agora as mulheres vieram até você a pregar acerca daquilo que eu havia dito, e vocês mesmo assim continuaram com o coração endurecido e não receberam essa notícia com fé. Porque é exatamente assim que o evangelho é recebido. O apóstolo Paulo fala agora eu não anotei a referência, mas ele fala em Hebreus, que não é Paulo, né, irmãos, desculpa, mas fala assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e é a prova das coisas que se esperam. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos 10:17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então é através da fé que nós recebemos o evangelho, e é através da fé que nós pregamos esse evangelho. Só que muitas das vezes o que a gente quer ter é uma experiência sensorial. A gente quer ver, a gente quer sentir, a gente quer de alguma maneira tocar, para a gente poder começar a crer. Mas Jesus está estabelecendo assim, ó: não é dessa maneira que o evangelho é pregado. Por que que vocês não acreditaram quando as mulheres falaram acerca da minha ressurreição? A gente percebe um Tomé que, vendo Jesus, não acreditou, ele quis tocar. Geralmente a gente é levado, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas usam o evangelho para ganhar dinheiro, vamos ser bem direto, as pessoas querendo ter essas experiências sensoriais, de querer sentir alguma coisa, de querer ver alguma coisa, de querer ter uma revelação, de querer ter um sonho, de ver uma bola de fogo. Mas Jesus está estabelecendo: por que que vocês não tiveram fé? Então é através da fé que a gente recebe o evangelho, e é através da fé que a gente começa a exercer a grande comissão, que é pregar o evangelho de Cristo. E depois que Jesus faz essa repreensão, logo após, no versículo 15, a gente percebe que ele já diz assim, ó: e ele disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aqui Jesus acaba literalmente com as nossas desculpas para não cumprir a grande comissão. Ele tinha acabado de repreender os seus discípulos, ele tinha acabado de exortar os seus discípulos, ele tinha acabado de falar: olha só, vocês não tiveram fé, vocês ficaram com o coração endurecidos, vocês não acreditaram naquilo que eu falei. E logo após isso, após eles demonstrarem uma tremenda falta de fé, Jesus os comissiona. Jesus fala: agora que eu curei a fé de vocês, que eu exortei, vocês vão lá e cumpram a grande comissão. Então aqui eu entendo que a grande comissão é para todo mundo. A grande comissão não é só para quem possui uma função eclesiástica dentro da igreja, não. Não tem como agora eu dar desculpa de que, não, eu sou muito novo na fé, né? Não, eu me converti agora. Não, mas eu aceitei Jesus ontem. Não, mas eu só tenho 1 ano. Não, mas eu só venho nos cultos de vez em quando. Não tem como a gente dar desculpa para não pregar o evangelho. Jesus está acabando com as nossas desculpas. Os discípulos que andaram com ele 3 anos e meio, tinham acabado de dar uma prova de uma tremenda falta de fé. Jesus os exorta, os anima e fala assim: agora vai e prega. Então não adianta a gente querer ser o crente famoso domingueiro ou o crente de banco e falar que a gente não precisa pregar, porque a grande comissão,
ela não está apenas restrita a quem tem uma função eclesiástica. Não é só os diáconos que estão ali servindo, não só são os músicos, os pastores, os presbíteros, os evangelistas, as irmãs de oração que vêm aqui na consagração e dão as palavras. Não está restrita somente a quem tem alguma função eclesiástica. Você precisa cumprir o ID, aquilo que Jesus manda, que é pregar o evangelho a todo mundo, e você já está qualificado para isso, porque se você está aqui hoje, eu acredito que você recebeu esse evangelho pela fé, e é através dessa fé que você recebeu o evangelho. A partir desse momento você tem que começar a passar isso para frente. Então não há desculpa mais para nós, para não começarmos a exercer a grande comissão, ou a grande missão da igreja nessa terra, que é pregar o evangelho. E a Bíblia nos dá diversos exemplos acerca disso. Certa feita, Jesus está andando, decide passar por Samaria, e ele encontra uma mulher samaritana, que está ao meio-dia pegando água. Todo mundo já ouviu falar isso, que aquela mulher vai ao meio-dia para ela não encontrar ninguém, porque ela não era uma mulher muito bem vista. Ela já tinha casado 5 vezes, e já estava com outro homem que não era o seu marido. Então ela tem um encontro com Jesus, e ali ela se converte ao Evangelho. E no momento que ela se converte, que ela entende quem Jesus é, o que ela faz? Ela larga o balde e vai pregar. E o que Jesus faz através da vida dela? Vem a cidade inteira e se converte a Jesus também. A gente tem outra história também que a gente conhece bem, que é de um endemoniado. O cara era literalmente um endemoniado. Ninguém gostava daquele cara. Aquele cara devia atacar as pessoas, ele devia dar medo. Todo cortado, todo queimado, todo machucado. Jesus chega em Gadara, expulsa os demônios daquele homem. E aquele homem fica ali cerca de 2 dias. Eu acho que Jesus fica naquela localidade. Aquele homem que é aí com Jesus fala assim: não, mas Jesus, eu não tenho teologia, Jesus. Até ontem eu era um endemoniado, até ontem eu era um viciado, até ontem eu estava no mundo, até ontem eu estava... Meu irmão, Jesus falou: não, você não vai comigo não, você vai pregar. E aquele rapaz que era endemoniado, somente com aquilo que Jesus tinha feito na vida dele, porque ele só tinha aquilo para falar de Jesus, ele conseguiu converter 10 cidades, a Bíblia vai falar. Então não há desculpas hoje para você falar que você não vai começar a pregar o evangelho a partir do momento que você sair daqui. A gente precisa começar a pregar o evangelho, pois é a missão da igreja aqui nessa terra. Eu sei que Jesus, ele tem um propósito para cada um de nós nas nossas vidas, tudo bem, mas há uma missão geral. E aquilo que Deus faz na sua vida, está fazendo, é para que o evangelho dele seja conhecido por toda a criatura. Então a gente precisa entender que eu preciso, a partir de hoje, começar a cumprir o ID. Se você realmente acredita em Deus, você creu no evangelho, você tem fé que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, você crê que Ele morreu para te salvar, você realmente creu nisso, que Ele é o seu Salvador, você realmente crê isso de todo o seu coração, então não guarda isso só para você não. Não guarda isso só para você. A partir de hoje começa a pregar acerca desse evangelho. Mas pastor, como que eu vou fazer isso? A Bíblia fala: ide. E aí quando a gente vai ver o verbo utilizado por Jesus, acredito que todo mundo saiba aqui, ou a maioria saiba daqui, se a gente for traduzir, na verdade não é ide, Jesus fala indo. Indo por todo mundo. Então como que é isso, pastor? Indo. Enquanto você se move, você prega. Enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver respirando, você prega. E aí você não precisa de uma oportunidade no púlpito, igual hoje eu estou fazendo, não. Você pode começar a pregar lá no seu trabalho, falar de Jesus no seu trabalho. Você pode começar a falar de Jesus na sua vizinhança. Você pode começar a falar de Jesus dentro da sua casa, que de repente tem alguém que não é convertido, e você às vezes aponta o dedo daqui e dali, mas pregar realmente o evangelho, fazer a pessoa entender quem Jesus é, você precisa começar a pregar o evangelho, é indo mesmo, aonde Deus te colocar, aonde Deus te plantar, você vai começar a abrir a sua boca, e vai começar a falar quem que Jesus é na sua vida, e aquilo que Ele fez em você, e a partir desse momento as pessoas irão se converter a Jesus também. Eu vi um podcast esses dias falando de uma mulher que durante acho que 10 anos ela trabalhou com a igreja perseguida, esqueci o nome dela, muito bom o podcast. E ela falou de uma chinesa, uma menina que elas adotaram como filha ali, ajudavam ela era uma missionária chinesa, e ela conseguiu vir para o Brasil uma época. E ela falou que a menina ficou impactada, porque lá na China eles só podem bem escondido, né? Prestar culto e tudo mais, evangelizar, se for pego é prisão ou morte. E ela falou que essa chinesa aqui no Brasil, vendo a liberdade que a gente tinha, quando ela ia na padaria, ela queria evangelizar. Ela parava, todo mundo na rua ela parava para falar de Jesus, porque ela não podia fazer isso na China, e ela tinha vontade de fazer isso.
Então ela parava todo mundo para falar de Jesus. A oportunidade que ela tinha para falar de Jesus e quem Jesus era, ela falava o tempo todo. Aí essa missionária arguiu, ela, mas por que você faz isso? Ela fala, por que eu faço isso? Por que vocês não fazem isso? Queria eu ter essa liberdade de poder falar de Jesus que vocês têm para todas as pessoas do meu país, porque eu não tenho. Vocês não valorizam isso. E muitas das vezes a gente não valoriza isso e a gente perde a oportunidade de falar acerca de Jesus. Jesus vai falar, ide, ou seja, vai, indo por todo mundo e pregando. E a pregação aqui, o termo que é utilizado aqui é literalmente anunciar. Naquela época tinha uns mensageiros que iam para as praças da cidade e eles anunciavam as notícias, porque não tinha rede social, não tinha meios eletrônicos, então em cada cidade tinha esses mensageiros, e a palavra que é utilizada aqui por Jesus é exatamente essa: vocês são arautos, são anunciadores, são pessoas que pregam, que falam do Evangelho para todo mundo ouvir no meio das praças, onde você tiver oportunidade, você tem que começar a abrir a sua boca e começar a falar do Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Precisamos pregar sobre a boa notícia que é Jesus Cristo. Eu preciso fazer as pessoas conhecer esse Cristo, que é o Deus soberano, Criador do universo. As pessoas precisam ouvir isso. É através dele que tudo foi criado, que tudo se fez. É através dele que as coisas existem. Esse Deus que nos criou para ter um relacionamento de amor conosco, mas em determinado momento a humanidade se corrompeu através do pecado, e aí nós nos tornamos inimigos de Deus, e deveríamos ser condenados, porque Deus é um Deus santo e puro. Então somente um sacrifício poderia nos reconciliar com esse Deus. Então esse Deus tem o seu Filho, que era o Verbo, e esse Verbo decide se tornar carne, um de nós. Essa é a boa notícia do Evangelho. E esse Verbo, ele anda no meio de nós, e ele vive no meio de nós e por nós, e em determinado momento ele morre na cruz por nós, porém por não ser pecador, por não ter pecado, ele ressuscita ao terceiro dia, e ele sobe aos céus, está assentado à destra do Pai, e agora todos aqueles que creem em Jesus, que eram inimigos de Deus, agora são feitos seus filhos. Então todos que estavam condenados, mas que agora creem em Jesus, estão salvos e são feitos filhos de Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho, que devemos pregar a tempo e a fora de tempo. É assim que Paulo fala. Quando você tiver uma oportunidade, você prega, mas se não te oportunizarem, dá um jeito de falar de Jesus, meu irmão. Eu aprendi isso há pouco tempo no meu trabalho, confesso aos irmãos. Eu separava um pouco a vida do trabalho, da vida social, devido ao ambiente que eu trabalho, é um pouco hostil, eu sou agente penitenciário. E eu não conseguia, muitos, não estava tão firme na igreja também, mas eu separava literalmente as duas vidas. Não trazia um trabalho para casa e não levava a casa para o trabalho também, eram duas pessoas. Nos últimos anos, depois que eu casei, juntei com um rapaz lá que é católico, para vocês terem noção, e nós começamos a evangelizar as pessoas ali, pastor Joemes. E ali eu vi pessoas saindo da depressão, eu vi pessoas que confessaram que estavam querendo se suicidar e não suicidaram, eu vi pessoas que falaram que pararam de tomar remédio para dormir depois que eu comecei a falar de Jesus. Tem pessoas que estão vindo aqui, mas tem outros que são membros já em outras igrejas. Quando eu decidi abrir a minha boca e falar de Jesus, até mesmo para os presos ali, hoje eu prego para eles, oro com eles, às vezes chamo eles no cantinho lá, porque senão fica mal visto pelos outros presos, eu oro por eles, falo, lê passagem e tal, e eu comecei a conversar e eu vi como que, através daquilo que eu falava, as pessoas conheceram o Jesus que muitas das vezes eu guardava só para mim. Então a gente precisa fazer as pessoas conhecerem aquilo que Cristo fez em nós, e Ele precisa começar a fazer através de nós. Mas pastor, como que eu vou fazer isso? Qual que é a melhor maneira hoje da gente fazer isso? A gente olha a vida dos discípulos e dos apóstolos, a gente precisa atualizar e colocar de acordo com os nossos tempos. Os apóstolos, eles utilizavam tudo aquilo que eles tinham de recursos para pregar. Se precisassem de a pé, eles iam a pé. Se tivesse um animal para montar, eles iam de animal. Se tivesse um barco, eles entravam no barco. Se tivesse como escrever uma carta, eles escreviam uma carta. É usar todos os recursos que você tiver hoje na sua mão para você conseguir pregar o Evangelho. Hoje você tem um celular. Hoje você pode
dar uma ajuda financeira. A gente viu uma missionária que pediu uma ajuda financeira para retornar, estava na Índia. A Maiara aqui do Rafael também foi lá para a África, foi para outros países para poder fazer missões, alcançar povos que não conhecem o Evangelho. Então eu posso ajudar financeiramente, eu posso sair nas ruas com os meninos das missões, eles vão nos ônibus, eles vão nas praças, eles evangelizam, fazem o evangelismo corpo a corpo, mas principalmente, irmão, o celular nem está aqui comigo. Eu li até uma frase hoje na internet, que eu não lembro de quem que foi, que falou assim, que o celular, ou os meios de comunicação, vai ser literalmente aquilo que Jesus vai falar para você. Não dá desculpa que você não teve tempo para evangelizar ninguém. Ah, não tive tempo. Como? Você ficava 4 horas no Instagram. E Jesus vai falar que eu ficava jogando, né, amor? Tem uns joguinhos no meu celular que eu tenho que... eu jogo, às vezes eu perco tempo jogando, mas Aí eu vou dar desculpa que eu não tinha tempo de ler a Bíblia, que eu não tinha tempo de postar um versículo, que eu não tinha tempo de ligar para o irmão, sendo que eu fiquei 2, 3 horas jogando um jogo dentro do meu celular, no Instagram, no Facebook, nessas redes sociais. Então a gente tem que começar a utilizar os nossos recursos para anunciar o Evangelho, para cumprir a grande comissão que Jesus nos determinou, que é a missão que Ele nos deixou antes de subir para o céu. E quando Jesus fala para toda criatura, é literalmente para toda criatura. Não é só para o seu vizinho ali, para o seu amigo. É lógico que a gente tem que começar a evangelizar nos nossos bairros, na nossa casa, no nosso trabalho, mas todo mundo precisa conhecer a mensagem do Evangelho, porque somente quem crê na mensagem que vai ser salvo, irmãos. Não tem outra maneira de ser salvo. Como eu citei a Maiara foi lá para a África para anunciar esse Evangelho. Então a gente precisa fazer que de alguma forma o Evangelho alcance as pessoas que não têm acesso a ele. Se eu não me engano, tem mais de 8.500 línguas hoje que não tem Bíblia traduzida. Os caras não têm acesso à Bíblia na língua deles. Eles não têm como. Então é somente se alguém literalmente ir lá nesse povo e falar do Evangelho, porque não dá para enviar uma Bíblia para lá, porque eles não vão saber que são dialetos muito difíceis de serem traduzidos. Então hoje, por exemplo, você pode procurar uma instituição séria que trabalhe com missões, que traduza a Bíblia, e investir R$10, R$15, R$20, entendeu? Para que as pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho. Porque, irmãos, sem a pregação do Evangelho não há salvação. Ah, pastor, mas e quem não teve conhecimento? Irmãos, Paulo vai falar em Romanos, acho que 1, que a natureza ela proclama a glória de Deus. Se eu não me engano é isso. Então a natureza, a criação, tudo que Deus criou, Deus se revela através da criação e através da consciência até mesmo daqueles que não ouviram o Evangelho. Então eles se tornam indesculpáveis. Não tem jeito. Ah, pastor, mas eu não acho certo. Mas se você não achasse certo, esse mandamento que Jesus nos deu não faria sentido. Porque vamos supor que tem uma tribo lá na África, lá no meio do mato, que nunca ouviu o Evangelho. Aí o missionário vai lá e prega, aí os caras não acreditaram. Aí eles receberam o Evangelho, estava salvo e foram condenados? Não, eles já estão condenados. Se a gente chegar lá e pregar, eles vão ter a oportunidade de ser salvos. É somente através da pregação do Evangelho. E aqui no versículo 16, que a gente vê essa seriedade. Porque Jesus fala assim, ó, quem crê e for batizado, será salvo. Então o objetivo principal da pregação é trazer salvação. E o que estão fazendo hoje dentro das igrejas? Massageando o ego das pessoas. Deturparam completamente o objetivo da pregação hoje. Que Jesus está falando aqui, ó, quem crê o quê? Na palavra. Então a palavra ela deve ser ministrada para trazer salvação, não é para massagear ego, não é para você sair daqui mais feliz. Vai causar isso em nós? É óbvio que vai, irmãos. Mas o principal objetivo da pregação da palavra é trazer salvação ao perdido. Porque é somente através da palavra de Deus que os perdidos são alcançados. E é nesse momento que a gente entende a seriedade da grande comissão. A gente está mexendo aqui com realidades espirituais. Você está conseguindo entender o tamanho da responsabilidade ao você passar por alguém que não conhece o Evangelho e você deixar de pregar a palavra para ele? Deus, podendo salvar todo mundo, Ele escolheu a nós para participarmos da pregação do Evangelho, onde as pessoas que não conhecem esse Evangelho vão conhecer através de nós, e isso vai determinar a salvação ou a condenação delas. Através da pregação que você deve fazer,
Uma geração inteira talvez pode ficar perdida. A gente vê um esfriamento espiritual tremendo na Inglaterra, talvez exatamente por causa disso. Em algum momento alguém, alguma geração deixou de cumprir a grande comissão, deixou de proclamar o evangelho, e aí uma geração não recebeu o evangelho, não passou para outra, e olha como é que está o estado hoje dos países que a gente vê considerados desenvolvidos. Olha a quantidade de promiscuidade, esfriamento espiritual, igrejas que se transformam em boates, em bares. A gente não pode deixar isso acontecer no nosso país. E isso só vai acontecer por causa de nós, se a gente decidir se calar e não cumprir a principal missão da igreja, que é a grande comissão, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, a tempo e a fora de tempo, anunciar o evangelho, para que o perdido possa conhecer o Jesus que nós conhecemos, para que assim como nós, ele também possa ser salvo. E aí Jesus fala que se você crer e for batizado. Hoje a gente sabe que o batismo ele não é uma condicionante para a pessoa ser salva ou não. Mas o batismo ele é extremamente necessário. Porque você crê com o seu coração e você confessa com a sua boca. Então o batismo eu vejo como essa confissão pública de fé, de que você realmente creu na palavra, que a partir desse momento, Jesus ele é o seu único e suficiente Salvador. Mas hoje, nas nossas igrejas mais tradicionais, a gente tem o hábito de, primeiro a pessoa aceita Jesus, depois ela passa por um discipulado, para aí sim a gente instruí-la ao batismo. Por que a gente faz isso? Vai estar lá em Mateus 28, 20, se puder colocar para mim, 28, 20, já abri aqui, ó. Jesus vai falar assim, ó, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então também é um mandamento de Jesus, que além de anunciar o evangelho, agora eu me torno responsável de ensinar para essa pessoa tudo aquilo que Jesus mandou. Então tudo que está aqui no evangelho, essa pessoa que creu em Jesus, ela precisa ser discipulada. Não adianta você falar, você aceita Jesus, aceita, amém, vira as costas e sai, irmãos. Não adianta você deixar um monte de bebezinho na fé aí, ó, a mesma coisa que chegar na sua casa lá, imagina, vou botar meu filho, 1 ano e 4 meses. Chega uns 50 lá, José Felipe, na sua casa. Agora cuida aí, ó. Todo mundo imaturo. Ninguém sabe comer sozinho, ninguém troca a fralda sozinho. É exatamente isso que a gente faz. Jesus fala, ó, vocês precisam nascer de novo. Então quando a gente crê em Jesus, a gente volta a ser bebê. Então a gente tem que ter responsabilidade sobre as pessoas para quem a gente fala de Jesus. É por isso que nós precisamos estar em igrejas sérias. Porque hoje, se você evangelizar alguém na rua, você pode chegar para a pessoa e falar assim, vamos lá na minha igreja nos cultos de terça-feira? Que a partir desse momento a pessoa vai ser discipulada. Olha que série maravilhosa que Deus colocou no coração do nosso pastor Marcos. Nossa confissão de fé. Aqui você está sendo maturado, você está sendo alicerçado, você está sendo firmado em Cristo. Você está deixando de ser criança, está parando de receber só leite e está começando a receber uma comida sólida para você estar firmado em Cristo e você não se desviar. Então quando você pregar para alguém e essa pessoa crer, você também se torna responsável a partir desse momento e ensinar tudo aquilo que Jesus tem mandado. Traga essa pessoa para a igreja. A gente vê os celulares, a gente vê rede social, tem muitos pastores bons hoje na rede social, meu irmão, mas não fica só no celular não. É fundamental que a igreja se reúna. É fundamental a gente fazer também esse evangelismo corpo a corpo. A gente ter essa convivência no dia a dia. Então traga a pessoa para a igreja. Traz ela para a escola dominical se você puder. Traz ela para os cultos de ensino terça-feira. Essa pessoa ela precisa amadurecer para ela se manter firme. O discipulado é importantíssimo. Nós não iremos negligenciar o crescimento das pessoas que são novas na fé. Então, além de pregar, que agora você se responsabilize por essa pessoa e você vem e traga ela para a igreja também, para que ela possa ficar firmada e não se desvie. E aí vem a parte que ninguém gosta, que é a parte da grande comissão, que é a parte de pregar. Jesus fala no 16, quem crer, for batizado, será salvo. Mas quem não crer, palavra de Jesus, mas quem não crer, será condenado. É aquilo que eu falei. Somente através da palavra e da aceitação de que Jesus é o único suficiente Salvador que a pessoa é salva. Se ela não crer, vai para o inferno. Ah, mas a pessoa é boa, mas a pessoa faz muitas obras sociais, é uma pessoa religiosa, não sei, é uma pessoa moralista, ela ajuda, vai para o inferno. É Jesus que está falando, tá? Não sou eu não. Quem não crê que Ele é o único suficiente Salvador, pode ser a melhor pessoa do mundo, vai direto para o inferno.
E muitas das vezes a gente vai ter que explicar isso para as pessoas. Olha só, assim como você, eu sou pecador também. Seu pecado só é diferente do meu. Eu estava em guerra com Deus, em conflito com Deus, fazendo um monte de besteira da minha vida. Eu encontrei Jesus, Ele me lavou, me limpou, me restituiu. Eu me tornei uma pessoa melhor. Continuo sendo um pecador, mas Ele me lava com o sangue dEle. E através do sangue dEle que é derramado sobre mim, eu tenho paz com Deus. E agora eu não vou para o inferno. Entendeu? E você é pecador e você precisa também dessa graça. Só que quando você prega hoje isso na sociedade atual, aí você vai ser taxado como homofóbico, você vai ser taxado como retrógrado, como careta, porque você fala, não, eu não vou praticar sexo antes do casamento, porque eu praticava, mas agora eu não pratico mais, porque eu conheci Jesus. E você é careta, e você começa a ser apontado, você começa a ser discriminado, você começa a ser perseguido, porque você vai falar da parte boa da salvação, vai, mas você tem que falar também da parte que a pessoa vai ser condenada caso ela não aceite o Evangelho. E hoje o que a gente vê na sociedade atual é uma perseguição da igreja de Cristo, exatamente por a gente cumprir a grande comissão. O pastor André Valadão tem um pedido de prisão acerca sobre ele, porque ele decidiu falar sobre a homossexualidade. Não, é um pecado como outro qualquer, e vai levar para o inferno como outro qualquer, se a pessoa não se arrepender e parar de praticar. Não tem diferença de você mentir, de você não pagar o seu irmão e dever estar aí do lado dele no banco, para o cara que está praticando a homossexualidade. Só que se você falar hoje acerca de alguns pecados e falar que a pessoa você vai para o inferno se você continuar praticando. Não tem jeito. Está lá em Romanos 1, 28, lá a partir dos versículos, Paulo vai falar, quem for praticante disso vai para o inferno, não tem salvação. E essa é uma das partes da grande comissão que às vezes a gente não quer passar, porque a gente vai ser perseguido. Mas a gente percebe que a igreja do primeiro século, ela já passava por isso. Quando a gente olha para Estevão, foi pregado sobre Estevão domingo, eu lembrei de Estevão. Quando foram para cima dele, ele pregou o Evangelho, ele começou a pregar o Evangelho. No final ele falou assim, vocês que mataram Jesus. Aí pegaram ele e apedrejaram ele. Quando a gente olha os apóstolos de Jesus, todos eles foram mortos de forma cruel, porque pregaram o Evangelho da maneira que tem que ser. Ou você aceita, ou você é condenado. Não tem outra opção. Não tem meio termo. Quem não crê vai para o inferno, irmãos. E não interessa, se não parar de cometer pecado, eu creio, mas continuar no pecado, vai estar indo para o inferno também dentro da igreja. É crer e começar a obedecer os mandamentos de Jesus, como diz Mateus 28, 20. A gente precisa de conhecer essa verdade e a gente precisa de pregar essa verdade, ainda que o mundo nos persiga. Porque o que a gente mais vê hoje é o mundo fazendo chacota com o Evangelho, exatamente por a gente pregar a verdade, exatamente por a gente pregar contra o pecado. A gente vê o Porta dos Fundos aí, que são os humoristas meio duvidosos, botando Jesus como homossexual, como travesti, como um monte de coisa. A gente não vai deixar de pregar o Evangelho por causa disso. As perseguições fazem parte daqueles que decidem se levantar e falar contra a mentira. A perseguição faz parte daqueles que decidem se levantar e falar contra o pecado. A perseguição faz falta daqueles que decidem se levantar e saquear o inferno. E falar para o perdido, vem para cá que eu tenho uma opção melhor para você. O inferno vai se levantar contra a sua vida. Eu quero saber até onde você está disposto a ir em amor ao Evangelho, para cumprir a grande comissão, que é pregar a palavra de Deus a qualquer momento, independente das circunstâncias, assim como foi com a igreja do primeiro século. Será que nós estamos dispostos a morrer pela causa de Jesus? É isso que Jesus está falando. Olha só, vocês vão pregar a toda criatura, anunciando o meu Evangelho, falando que quem crê em mim vai ser salvo, mas quem não crê vai para o inferno. É isso que Jesus está falando. E para confirmar o que Jesus fala, e para confirmar a nossa pregação, no versículo 17, Jesus vai falar que alguns sinais nos acompanharão. A palavra de Deus vai falar assim, e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Tem algumas denominações que acreditam que isso aqui se cessou em algum momento ali, foi só para a igreja do primeiro século, mas a gente não acredita nisso. A gente acredita que os dons, as curas e essa promessa que Jesus fez acerca da igreja, ela é vigente até hoje para a igreja atual. Então, mas a gente precisa entender, porque banalizaram um pouco isso aqui. Jesus vai falar assim, e estes sinais seguirão aos que crerem. Então, eu criei na palavra do Senhor, eu anunciei a palavra do Senhor, eu preguei a palavra do Senhor, e após a palavra ser pregada,
esses sinais podem acontecer. O que a gente vê hoje é as igrejas deturpando e trocando a ordem. Por isso que a gente vê campanha para expulsar demônio, para libertação de expulsar. Irmão, não tem isso. Campanha na igreja para pregar a palavra de Deus. E aí durante a pregação o demônio vai se manifestar e a gente vai expulsar. Vai vir um doente, a gente vai orar, ele vai ser curado para confirmar a nossa pregação. Vai acontecer alguma outra coisa, a gente vai de repente ser picado por uma cobra igual Paulo. Aí os missionários que estão aí em países aí que são no meio do mato vão ser picados por uma cobra. E as pessoas vão olhar e falar, rapaz, esse cara foi picado pela cobra mais venenosa, mas não morreu. Então os sinais, eles apontam para o principal. Se aparecer um sinalzinho na sua pele e você achar que é uma doença, a doença não é o sinal. A doença, o sinal está apontando para algo que está errado dentro de você. Então, os sinais, a expulsão dos demônios, as curas, as novas línguas, Jesus te blindando das serpentes, dos venenos, isso aponta para a mensagem que você está pregando. A gente não pode vir para a igreja atrás de milagre, não, irmãos. A gente tem que vir para a igreja atrás da pregação do evangelho. Nós não podemos deturpar isso, nem trocar a ordem, não. Botar as carroças na frente do boi, como diz. Aí a gente faz campanha de cura, a gente faz campanha de expulso de demônio, mas pregação do evangelho não tem. E se não tem pregação do evangelho, irmão, pode ter cura, pode ter expulsão de demônio, pode ter dente de ouro, pode ter pó de ouro, pode ter o que for, só não vai ter salvação. E aí se não tiver salvação, não serviu de nada o culto. Se não tiver salvação, não serviu de nada. Não adianta ter cura, não adianta ter expulsão de demônios. Se a palavra não for pregada, as pessoas vão continuar indo para o inferno. Então a gente precisa entender que esses sinais apontam para a pregação que eu estou realizando. E para fechar, no capítulo 19 e 20, a Bíblia vai falar assim, ó: então depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles partiram e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles e confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Aqui confirma o que eu falei, ó, confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam, ou seja, o sinal acompanha a palavra. E é exatamente como eu falei no começo, a ascensão de Cristo marca essa transição, onde Jesus veio anunciar a palavra e agora ele passa essa incumbência, ele passa essa missão, ele passa essa comissão para nós, primeiro para os seus discípulos e agora ele passa para nós, como igreja do Senhor, que devemos pregar o evangelho a toda criatura. Jesus ele se ausenta da terra, mas ele continua conosco. Capítulo 20 fala, ó, e o Senhor trabalhava com eles. Em corpo físico ele não está, mas o seu Espírito Santo está conosco todos os dias, nos fortalecendo e nos dando sabedoria para cumprir essa grande missão que foi nos dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar dele ter subido, ele continua intercedendo por nós. E a mensagem de hoje, quero finalizar, pode vir, Letícia, subir aqui, o pessoal do louvor. A mensagem que eu quero trazer para os irmãos hoje, num culto de ensino, é exatamente essa. Quando Jesus, antes de subir aos céus, a missão que ele dá para a sua igreja é: anuncie aquilo que eu tenho feito com vocês. Anuncie o que eu tenho feito no meio de vocês. Anuncie a minha salvação, anuncie a minha morte, anuncie a minha ressurreição. Fale, alcance os perdidos. Leve essa salvação que alcançou vocês às pessoas que estão perdidas ao seu lado. Que nós não possamos negligenciar essa missão que Jesus nos deu antes de ir para os céus. É através da pregação do evangelho, é através de quando eu me levanto e me disponho a falar, em ser um arauto, em ser um mensageiro, em ser um pregador da palavra, é através da minha pregação que o perdido vai ser salvo. E às vezes a gente se pergunta por que o Brasil está nessa condição. Talvez se a gente pregasse mais, talvez se a gente ajudasse a salvar mais, talvez o nosso país estivesse repleto de pessoas verdadeiramente salvas, que refletissem a imagem de Cristo, e nós pudéssemos estar hoje numa condição social e política melhor do que a gente vive no nosso país. A grande mudança que a gente exige, de repente nos nossos políticos ou nas pessoas que nos cercam, está na pregação que eu deixei de realizar. Que nós possamos sair daqui hoje queimando por isso. Eu vou sair daqui hoje e todas as vezes que eu tiver a oportunidade, eu vou falar de Jesus para alguém. Todas as vezes que eu tiver a oportunidade, eu vou falar daquilo que Jesus fez comigo. Por mais que eu não saiba muito, e se comprometa hoje, irmãos, a ler um pouquinho mais a Bíblia.
Tirar um tempinho para você ler a sua Bíblia, conhecer um pouquinho mais de Jesus. Jesus falou para a gente não se preocupar, para os discípulos não se preocuparem quando estivessem em frente às autoridades, que o Espírito Santo de Deus ia dar o que eles falassem. E quando a gente se dedica ao estudo do Evangelho, à comunhão com Jesus, por mais que a gente sinta vergonha, por mais que às vezes a gente fique constrangido, se a gente se dispor em falar, o Espírito irá nos dar aquilo que falar, e vão fluir de dentro de nós rios de água viva. É o Espírito que vai falar através de nós. Perca a sua vergonha e comece a partir de hoje, depois dessa pregação, a cumprir a grande comissão. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos dê um espírito de ousadia, porque Ele não nos deu o espírito de covardia, mas foi um espírito de coragem, de ousadia, que possamos ser ousados em pregar o Evangelho do Senhor. O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê.